Nós agradecemos a todos pela presença, queremos dizer a todos vocês que estamos na casa do nosso bendito Deus. É verdade que a lição terminou agora, mas não nos esqueçamos que o nosso bendito Deus está presente conosco aqui. Como nós havíamos falado no sábado passado, é uma grande alegria para nós estarmos reunindo um grupo que durante muitos anos nós estivemos cantando juntos. Tivemos o privilégio de, na antiga Escola Técnica Federal, comemorarmos ali 10 anos de louvor, o conjunto junto. Mas infelizmente o tempo muitas vezes é o nosso inimigo, né? As circunstâncias fizeram com que o nosso grupo foram desfeito. Tarsis foi o primeiro que recebeu o convite para ir embora para o colégio e nos deixou muito cedo. Depois teve a divisão da associação, Marcos teve que ir para Brasília, nos deixou também. Daí o João Batista foi chamado para ir para Cuiabá, deixou também. Foi que fez com que nós ficássemos só o quarteto, que na realidade o que nós amávamos, na realidade sempre amamos, é o grupo que nós temos aqui. Nós tivemos uma grande amizade, tanto em Cristo Jesus, como também amizade de irmãos verdadeiros. Então hoje nós estamos aqui realizando um sonho muito grande, de termos a oportunidade de nos reunirmos hoje. A maioria, os irmãos conhecem todo mundo aqui, eu acho que não tem ninguém, só os novatos da igreja, que às vezes conhecem pouco o Marcos, porque o Marcos fica em Brasília, mas ele é filho da irmã Maria e fez parte da primeira formação desse grupo. Aqui sofremos muita dor, viajando por um mundo mau, aquela terra de esplendor,
Nesse momento fique aí, pessoal, nós vamos cantar com a igreja. Vocês vão poder participar conosco agora também desse louvor, né? E vamos pedir à nossa amiga Rosana ali, que está ali aos apóstolos, né? Vamos cantar o 152, Já Refúgio a Glória Eterna, de Jesus, o Rei dos Reis. Agora eu quero ver a igreja cantar com grande poder aqui. Vamos estremecer esses tetos aqui agora, ok? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vamos cantar agora o 150. Cante com toda a sua alma, se você acredita nisso. Dias há, bem sei, em que triste te senti, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir.
Amém. Tenho ouvido de uma terra linda e encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já me visam tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou aqui dessa vida, que meus braços quase já não podem remar. Além do rio, vamos ficar em pé e vamos cantar esse hino. 570. 1570. De uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons. Estou na vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele povo. Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está, muito mais bonito que o solo poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos, compensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus irei morar. Amém? Amém. Bom dia a todos.
Esse é um momento que iniciou lá no mês de janeiro e nós estamos encerrando aqui essa atividade do Lar e Família. Toda semana nós escolhemos uma família para que a igreja ore por ela durante toda a semana. Com certeza nós adentramos em alguns lares aqui durante esse ano. E neste sábado nós queremos convidar uma família muito especial para a igreja. É o irmão Valdir e sua família. Então essa semana estaremos orando por vocês, juntamente com a igreja. Isso aqui para o próximo pôr do sol. E também estaremos orando por todas as famílias da igreja. Então, se alguma família, se alguém tem um pedido no coração também, deseja que o seu pedido seja colocado diante do altar do Senhor, quiser se aproximar daqui do altar, fique à vontade, ok? Nós iremos cantar a primeira parte. É isso, Elias? Elias, vamos cantar a primeira parte. Vamos cantar a primeira parte, ok? Então, aqueles que quiserem se aproximar, podem vir, nós iremos orar. Nosso amorável Deus e querido Pai está nos céus. Aqui estão as famílias da tua igreja e nós queremos, através da tua misericórdia, colocá-las diante do teu altar, Senhor. De maneira especial a família do irmão Valdir. Sabes as responsabilidades que ele tem com a sua família, mas com a tua igreja também. E a nossa súplica nesta manhã é que o Senhor conceda a ele sabedoria, para que ele possa dirigir tanto a sua família como essa igreja, Senhor. Querido Pai, temos também aqui vários pedidos que estão nessa urna, que pela tua misericórdia o Senhor possa responder a cada uma delas, mas que seja conforme a tua vontade, Senhor. Dá-nos um sábado feliz, onde possamos ouvir a tua voz, não somente uma vez, mas durante todo o dia, Senhor. Queremos, nesta manhã, colocar diante do teu altar todas as famílias da tua igreja, para que todas elas possam estar debaixo das tuas asas, guardados e protegidos.
Lembramos da família pastoral. Pastor Vinícius e sua família também, onde estiverem, possam ser guardados e protegidos por Ti. Dá-nos agora a Tua companhia prazerosa em toda essa programação. Que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém, Senhor. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém, Senhor. Tudo que eu venho vem de Deus, a minha vida vem de Deus, os meus recursos, os meus talentos, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus, tudo vem de Deus. Por isso eu venho agradecer, venho ofertar e reconhecer, tudo que eu tenho vem de Deus, tudo vem de Deus. Amém. Hoje as crianças, elas vão participar de uma adoração infantil um pouco diferente. Elas já estão acostumadas a ver esse tipo de coisa na igreja, mas hoje, viu, meus amores, vocês vão ficar bem quietinhos aqui, que vocês vão ver a apresentação do pequeno Otávio, que estará aqui presente com a sua família. Gostaria de chamar, portanto, os pais, o David, a Aline, a vovó Plícia e também os tios Paulo Júnior, e os familiares também demais e os amigos da família. Gostaria de convidá-los a vir aqui à frente para que nós possamos apresentar o pequeno Otávio para o Senhor. Tudo bem com vocês? Para mim é um grande privilégio
está realizando essa cerimônia, que é uma cerimônia muito comum e típica na Igreja Adventista, porém, ela é uma coisa que o Senhor Jesus pediu que nós fizéssemos, para que as crianças elas crescessem desde pequenininhas na presença dele e sejam então ensinadas para a salvação. Que Deus abençoe vocês. Antes de nós fazermos a oração de dedicação do pequeno Otávio, eu gostaria de ler um texto e fazer breves considerações para vocês, pais e familiares. Nós temos uma história aqui que é muito propícia, que nós estamos comemorando o nascimento desse ser durante esses dias agora, né? Natal, final de ano, sempre é uma coisa que nós pensamos sempre no menino Jesus. E aqui tem uma história sobre Jesus em Lucas, no capítulo 2, muito interessante. A partir do verso 21, diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, 1 par de rolas e 2 pombinhos. Veja, a palavra-chave desse verso que eu li para vocês é a apresentação ao Senhor, que é o que vocês estão vindo fazer aqui. Quando a gente apresenta uma criança a Deus, essa palavra no original bíblico, ela tem 3 significados específicos. O primeiro deles é quando a gente apresenta alguém para o Senhor, nós devemos colocar essa pessoa ou essa criança à disposição do próprio Senhor. Veja que lá no Velho Testamento tem uma história de alguém que foi colocado à disposição do Senhor, que foi o pequeno Samuel, que ele foi levado ao templo por sua mãe, e ali ele foi deixado no templo para aprender as coisas do Senhor, e ele se tornou depois futuramente um dos grandes sacerdotes ali do Velho Testamento. O segundo ponto dessa palavra de ser apresentado a Deus, ela significa que nós devemos trazer a criança ao circuito de intimidade. Intimidade para com quem? Para com o próprio Deus, intimidade também para com, especialmente em primeiro lugar, com os pais e também aqueles que estão mais próximos, que são os familiares, avós, tios, etc., né? Trazer no círculo de intimidade. Intimidade significa fazer com que a pessoa esteja juntinho do coração. Quando Deus ele pensa em intimidade, ele está pensando em alguém que pode estar juntinho do seu peito. Tanto é que os sacerdotes lá no passado, eles usavam um peitoral, e esse peitoral era cheio de pedras preciosas, e essas pedras preciosas continham os nomes de cada tribo de Israel, significando que Deus quer ter cada filho bem juntinho do seu coração, porque Deus ama profundamente a cada um de nós, especialmente as crianças. E em terceiro lugar, esse sentido de apresentar alguém ao Senhor significa que nós devemos permanecer junto dessa pessoa até que ele seja então conduzido à eternidade, ou seja, até que ele possa andar com as próprias pernas, não os primeiros passos ali de criança, mas os passos espirituais, até o momento que ele possa caminhar sozinho com o Senhor, até ser apresentado, enfim, na glória para o Senhor. E por último, eu gostaria de dizer uma coisa a respeito dessa família, que foi a família de José. José, como todos sabemos, ele não era o pai carnal do Senhor Jesus, porque Jesus ele foi gerado de quem? Do Espírito Santo. Porém, quando ele intentou, a palavra de Deus nos diz, em deixar Maria, porque ele estava com dúvida se aquele menino era ou não dele, o que o Senhor fez? Mandou um sonho para José, e o anjo do Senhor falou assim para José: olha, não fique com dúvida de aceitar a Maria como sendo a sua esposa, porque aquilo que está sendo gerado nela é do Espírito Santo.
Veja bem, somente alguém que tinha a fé de José poderia de fato aceitar uma notícia tão difícil como essa. Mas ao mesmo tempo, ele estava naquele momento recebendo uma comissão do Senhor, ou seja, uma ordem de Deus, que ele deveria tratar aquele menino como se fosse seu filho até o fim da sua vida. E ele cumpriu fielmente isso. E essa é a coisa que eu gostaria de deixar com vocês, que nós devemos tratar do pequeno Otávio, não somente vocês que são os pais, mas também os parentes e também toda a igreja, como sendo um bem muito precioso do Senhor. E através disso então, desse cuidado que vocês vão ter, o que vai acontecer? Ele vai crescer nos caminhos do Senhor, e assim vai ser uma pessoa de Deus, para benefício dele mesmo, de vocês e de todos nós. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos ouvir uma música agora, antes de fazermos a oração, uma música aí bem especial que o conjunto preparou, e depois nós iremos nos ajoelhar na presença do Senhor, para oferecermos o pequeno Otávio à sua presença. Uma criança é como a flor que precisa de calor e que precisa receber amor, atenção especial, pois tem gente em potencial, singeleza igual ninguém mais tem. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino que já preparei. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino de meu Pai. Quem quiser estar no céu, onde mana leite e mel, como criança deve então viver. Ser tão simples no falar e tão pronto em perdoar, nas pessoas sempre acreditar. Por isso Cristo ensinou e seu exemplo deixou, recebendo os pequenos com amor. Não os impeçais de vir, nem os estorveis aqui, pois deles é o reino que já preparei, pois deles é o reino que já preparei.
Vamos nos ajoelhar todos agora para falar com Deus. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do pequeno Otávio e também pela vida dos seus pais. Que ele cresça em graça na tua presença, que ele seja educado nos teus caminhos e assim ele possa cada dia mais conhecer os teus caminhos. Perdoa os nossos pecados e a nós como educadores e como líderes da tua igreja, como pais, como amigos, sejamos todos fiéis ao Senhor em conduzi-lo aos teus caminhos, fazendo de tudo possível para que ele realmente esteja fiel ao Senhor, dando os passos necessários para ser conduzido à salvação até aquele último dia. Agradecemos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Dando continuidade à programação, nós iremos agora para a programação do culto divino. Para as pessoas que não estiveram aqui no início da escola sabatina, nós estamos hoje tendo o grande privilégio de fazermos aqui um reencontro do grupo de quando iniciamos a cantar aqui em Goiânia. Tem aqui poucos que, na realidade, quando nós começamos, foi o pastor Décio Borges que iniciou um grupo, mas ele foi embora, o grupo acabou e nós iniciamos um, e esse aqui, apesar de ter pouco tempo cantado, mas o Edson também teve um tempinho com a gente, mas o resto foi, o Jairo não cantou no grupo, mas ele cantou no quarteto, e ele é irmão do Tarso, ensaiou ontem com a gente, está aqui cantando, mas no quarteto nós cantamos juntos. É uma alegria nós estarmos juntos, muito especialmente recebermos o Tarso, porque o Tarso é difícil. Desde que ele saiu daqui, ele tem vindo aqui muito pouco. Ele teve durante quantos anos na voz, Tarso? 16? 18 anos corridos. Só 18 anos. Contados, não corridos, contados. Cantando na voz da profecia, depois que ele terminou a teologia. Então, é uma alegria muito grande ele estar com a gente, muito especialmente ele estar na coordenação do programa hoje. A manhã gloriosa está raiando, breve o Rei virá, e seu povo então para o lar eterno ele levará. A manhã gloriosa está raiando, breve surgirá. Ofuscante glória, Cristo juiz virá. Preparai-vos, tribos, nações e línguas, pois não tardará. A manhã gloriosa está raiando, breve surgirá.
Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao lar. vem logo, Minha carruagem, vem me levar ao lar. além do Jordão está o meu lar. Vem logo me buscar. Ali com os anjos quero morar. Vem me levar ao lar. Vem logo, Minha carruagem, vem me levar ao lar. vem logo, Minha carruagem, vem me levar ao lar. ó meus irmãos, estáis vós prontos Para ser levados ao lar. Pois Cristo vem logo com seus anjos, Vem nos levar ao lar. vem logo. Minha carruagem, vem me levar Vem logo, minha carruagem, vem me levar ao meu caro irmão, vem logo. Tua carruagem vem logo. Tua carruagem vem te levar ao tua carruagem, vem logo te buscar. vem logo. Tua carruagem vem logo. Tua carruagem vem te levar ao lar. Vem te levar Nesta vida do mar, com Jesus quero andar, com Jesus quero andar. é o amigo leal, E guia sem par, eu levo a Jesus, tristezas e dor, no caminho do céu. Com o Senhor. no caminho do céu, que gozo é o meu, Que
Jesus Amém? Amém. Erguei-vos, jovens de Deus, as coisas vãs deixai, ao Rei dos Reis servi com amor, seu nome proclamai. Erguei-vos, Cristo espera já. Erguei-vos, jovens do Senhor, vitória a Deus dará. A cruz é Cristo erguei, seguindo os passos seus, ao Rei dos Reis sede, pois veais, avante, jovens de Deus. Erguei-vos, Cristo espera já. Erguei-vos, jovens do Senhor, vitória a Deus dará. Vem o grande dia, vem o grande dia sem tardar, quando ímpios e santos apartados hão de ser. Estás tu pronto para o dia final? Estás tu pronto? Estás tu pronto? Pronto para o dia final? Estás tu pronto? Estás tu pronto para o dia final? Um glorioso dia, um glorioso dia deve ser, mas a glória virá somente ao que ama o Salvador. Estás tu pronto para o dia final? Estás tu pronto? Estás tu pronto? Pronto para o dia final? Estás tu pronto? Estás tu pronto para o dia final? O final.
Que música celeste vem das vagas do mar, comove minha alma, qual santa canção. São as vozes de anjos soando no ar. A mim estão cantando celeste saudação. Nas praias do Jordão me detenho a orar e com fervente prece estendo a mão. Oh, envia os teus anjos, amável Jesus. Oh, deixa-me cantar esta santa canção. Mesmo em forte borrasca que infunde pavor, não tenho temor se Jesus me guia, pois a santa melodia envolveu meu coração, e ao coro de anjos eu vou me unir. Que música celeste vem das vagas do mar, comove minha alma, qual santa canção. São as vozes de anjos soando no ar. A mim estão cantando celeste saudação. Amém. Vou pedir para o conjunto assentar-se um pouco. Daqui a pouco nós vamos cantar mais uma música. Eu gostaria de abrir a palavra de Deus no assunto fundamental para nós refletirmos nesta manhã. Porém, antes, vamos falar com o nosso Deus. Assim como você está, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai e maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que é estarmos na tua sagrada presença. Nesta manhã, quando a nossa mente está aberta para ouvir a tua voz, nós rogamos de ti a presença do teu Santo Espírito, que ele fale ao nosso coração de tal maneira que consiga mudar dentro de nós aquelas coisas que estão, quem sabe, até empedradas no nosso coração, que precisam ser quebradas de uma forma especial e que nós mesmos, por nossa força, por nosso poder, nós não conseguimos quebrar. Mas o Senhor, pelo teu poder e pela tua força, o
o Senhor é totalmente capaz. E por isso nós abrimos nesta hora a nossa alma, a nossa vida, o nosso entendimento. Portanto, toca em nossa vida, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gosto de alguns temas, mas hoje especialmente eu gostaria de falar sobre o tema daquilo que nós acabamos de cantar. Quando nós cantamos músicas na presença de Deus, nós estamos participando de uma coisa fundamental para a fé e também para o crescimento do ser humano, para a glória. Muitas pessoas talvez não saibam os porquês de nós termos cânticos na presença de Deus. Alguns imaginam que é porque faz algo assim maravilhoso no nosso coração, tem uma influência muito benéfica, eterniza a nossa alma, e nós podemos assim, dessa forma, ter uma adoração mais plena na presença de Deus. Isso está certo, não está errado. Mas além disso, existem coisas que quando a gente lê a palavra de Deus de uma forma mais pesquisada, a gente começa a entender esses pontos. E um deles é que nós vamos participar de uma sociedade que ela é muito musical. E quando chegarmos lá, naquilo que o Senhor nos prometeu, como vida eterna, não tem sentido os anjos ficarem cantando em adoração ao Senhor Jesus, e nós ficarmos só observando e achando bonitinho, como muitos fazem aqui na terra. Isso está errado. Uma outra coisa que você deveria saber sobre a sociedade dos anjos, é que os anjos eles interagem de uma forma plena conosco, mesmo de forma não visível e de forma inaudível. Eles interagem conosco. A senhora White, por exemplo, ela nos revela que os anjos, quando nós estamos cantando aqui em adoração, e eu tenho plena segurança e felicidade em avisar para vocês que quando nós estamos cantando aqui, com as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas dificuldades e também a nossa falta de entendimento, por mais que nós tenhamos tido algum tipo de preparo, nessa nossa fraqueza existiam anjos ali cantando conosco. E talvez alguma coisa foi transcrita na sua mente de uma forma que você teve um sentimento espiritual gostoso no seu coração e você não sabe que esse toque foi um toque celestial na sua vida. Por isso que não tem sentido nós cantarmos na casa do Senhor, ou nós estarmos, na verdade, na casa do Senhor, sem cantarmos na presença do Senhor. O nosso Deus, o terceiro ponto, é um Deus de música. E por ser um Deus de música, por ter feito você e a mim, a sua imagem e semelhança, e às vezes a gente não para pensar nos detalhes, né? Observa na natureza qual dos seres por aí que estão cantando como o ser humano. O cachorro canta, o gato canta, o papagaio canta. Sim ou não? Canta nada, ele só repete aquilo que você ensina, mesmo que sejam através de notas musicais, mas ele não tem a habilidade de fazer música de uma forma inteligente como nós temos, tá certo? Portanto, ele não canta, ele faz aí como os pássaros as suas melodias de forma não inteligente. Portanto, essa capacidade racional de estar na presença de Deus fazendo música é um reflexo dele mesmo, e é por isso que nós cantamos na presença de Deus. Então não se esqueçam desses três conceitos. Vamos abrir a palavra de Deus numa história linda que eu gostaria de mostrar para você, para nós refletirmos naquilo que é a adoração. Está no livro de 2 Samuel, no capítulo 16 e a partir dos versos 19 em diante. 2 Samuel, capítulo 16, perdão, é capítulo 15, tá? Capítulo 15, dos versos 19 em diante. Vamos ler então. Disse, pois, o rei a Itai o Geteu: por que irias também tu conosco? Volta-te e fica-te
com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro, desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte ou seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. E assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo também. Todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Essa é uma história muito interessante que existe na palavra de Deus. Esse camarada aí, um dos personagens da história, o Itai, ele diz aqui a palavra de Deus que era um geteu, ou seja, era um camarada que veio da região da Filístia, era um filisteu, em outras palavras. Os filisteus, eles tiveram guerras infindáveis com o povo judeu. Porém, nesse momento da história, havia paz entre Israel e entre os filisteus. E portanto, agora, isso explica o porquê de um filisteu estar numa relação íntima com o rei de Israel. Só que tem um detalhe nessa história. Esse camarada chega num dia, e no outro dia aconteceu um fato muito importante em Israel. O que estava acontecendo? Davi, ele teve vários filhos. Vocês conhecem muito bem a história de Davi. Ele teve filho lá que não era legítimo, né? Porque ele adulterou. Teve outros filhos de outros casamentos. Mas esse camarada que nos reza a história aqui, o Absalão, ele era um dos filhos de Davi que ele teve alguns pensamentos aí no seu coração, e ele começou a imaginar assim: peraí, eu sou um camarada, como diz a palavra de Deus, vocês depois podem observar lá nos versos anteriores, eu sou um camarada bonito, e dos filhos de Davi, o mais bonito. Além de ser muito bonito, eu sou um camarada inteligente, eu sou um camarada fortão, e ao mesmo tempo ele era um camarada muito amado. Já pensaram num camarada amado e querido? Era o tal do Absalão. As pessoas olhavam para ele e pensavam assim: gente, quando tiver a próxima eleição lá para Israel, eu acho que se abrir aí a possibilidade, eu voto em Absalão, porque olha só as características que ele tem: um bom guerreiro, estratégico, inteligente, e pensa num camarada que sabe conversar fácil com as pessoas. E a palavra de Deus nos diz, vamos ler alguns versos aqui anteriores, gostaria de convidá-lo a fazer isso. Aqui no verso 5 e 6, olha só o que diz aqui a palavra de Deus: também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava, e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Só que tem um detalhe: a palavra de Deus, nesse verso ainda que estamos lendo, nos diz que ele tinha um grande defeito. E olha só qual era o defeito de Absalão. E assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Você já pensou numa pessoa que aparenta ser de uma forma e no fundo ela é de um outro jeito? Ela é sorridente, é maravilhosa, mas você sente no seu coração, através das suas ações, que essa pessoa não é uma pessoa muito legal assim, de muita confiança. Poucas pessoas percebiam isso em Absalão, porque quando ele se aproximava, ele era um camarada agradável,
E dessa forma ele furtava o coração das pessoas. Sabe de que forma? Através de falsas verdades, através de conceitos que não estavam na palavra de Deus. Vamos no primeiro deles. Ele sabia muito bem que quem deveria ser rei em Israel. Você conseguiria me dizer? Quem deveria ser o rei de Israel? Quem? Salomão? Mas será? No momento em que ele estava vivendo, já tinha essa... Vocês estão errados. Quem na verdade deveria ser o rei de Israel em todo o tempo era o Senhor Jesus. É esse o ponto. Quando os homens decidiram escolher para si um rei, e Deus permitiu, portanto ele falou assim: o primeiro rei vai ser quem? Saul. O segundo vai ser quem? Davi. E o terceiro, eu quem vou dizer. Ele não sabia ainda que seria o irmão dele. Eu nem sei se nesse momento já havia nascido o irmão dele. Teria que checar isso aí. Mas ele não sabia, enfim. Então, diante disso, ele estava tentando lutar contra quem? O rei de Israel, que era Davi? Ou o verdadeiro rei de Israel? Que quem era esse rei? Jesus. Contra quem ele estava lutando de fato? Ele estava lutando contra Jesus. Ele não estava lutando contra Davi. Agora, tem detalhes outros nessa história muito interessantes. Aqui fala, no último dos versos que lemos no início, no verso 23, que todo o povo chorava em alta voz, e também o rei. Eles passaram por um ribeiro, chamado na Bíblia de Cedron. Esse ribeiro, ele tinha outros nomes, porque esse ribeiro não era só um rio, porque o Cedron era todo um vale. O Cedron tinha uma característica muito interessante: à sua esquerda e à sua direita haviam dois montes importantes. Num dos lados estava um dos montes onde aconteceram algumas pelejas em Israel, e aconteceram algumas coisas importantes. E nesse monte aí, pelo fato de que Davi em algum momento entendeu que era uma propriedade importante, ele resolveu comprar essa propriedade, e ali foi construído posteriormente o templo. Então esse monte foi chamado posteriormente de um monte do templo. E além de ser o monte do templo, ele tinha também o nome de o Monte Sião. Do outro lado, nós tínhamos um outro monte, onde estavam ali alguns pés de... como chama? De oliveiras. O Monte das Oliveiras. E mais para frente, nós tínhamos ali também o Jardim do Getsêmani. Era esse o cenário que a gente vê, tanto de lutas físicas, quanto de lutas espirituais, e no meio desses dois montes, então, o vale de Cedron. E no meio exatamente do vale passava um riacho. Como esse riacho tinha uma ligação íntima com o monte que estava do lado esquerdo, então esse riacho ele servia para retirar água. Essa água eram chamadas de águas purificadoras, porque muitas vezes quando os filhos de Israel cometiam pecados e delitos, então esse povo, eles pegavam dessa água, e o jeito de se purificar dos pecados era justamente se lavando com essas águas, mas não da maneira como a Igreja Católica nos mostra, passando simplesmente uma aguinha ali na cabeça. Por quê? Porque se o corpo todo estava sujo, eu precisava de um banho completo. Porque o pecado, ele suja todo o corpo. O pecado faz com que a alma toda fique impura, com que o ser humano, de uma forma completa, esteja de uma forma ilícita na presença do Senhor. Então por isso eles precisavam dessa purificação. E de uma outra forma também, quando os pecados eram confessados no templo, eles pegavam justamente essa água para fazer toda a lavagem da pia, das bacias, dos vasos que estavam ali naquele santuário. E por isso eram chamadas as águas purificadoras. Com o passar do tempo, com a sujeira que se acumulava nessas águas, essas águas corriam até um lugar
E qual era o lugar onde chegava o ribeiro de Cedron? Era justamente o Mar Morto. Chegava para um lugar onde os pecados, literalmente todos eram mortos, eram esquecidos. As impurezas do ser humano morriam completamente. Olha só que imagens lindas da salvação que o Senhor nos trazia. Agora, algumas coisas aconteceram nesse vale. Por exemplo, na história de Josafá, a partir de então, esse vale começou a ser chamado de o Vale de Josafá. E posteriormente também o Vale das Decisões. Por quê? As pessoas começaram a entender, entre aspas, que ali era um lugar meio que sagrado. E quando elas tinham lá suas idolatrias, os seus problemas, elas pegavam e jogavam os ídolos exatamente nesse lugar. Por quê? Tinha no momento do ano em que esse rio secava. E quando eles jogavam coisas no fundo desse rio, então esse rio, com o passar do tempo, enchia de areia o fundo e sepultava toda aquela coisa, todos aqueles materiais e toda a simbologia do pecado também. E por isso era chamado o Vale da Decisão. E é esse contexto que nós vemos aqui, decisão, as pessoas no Vale da Decisão. Davi, em um momento, ele percebeu que o seu filho estava se revoltando contra ele. Veja, a palavra de Deus, ela não maqueia as coisas, ela não tampa ou tapa com a peneira as coisas, para que nós não saibamos verdadeiramente como e realmente como as coisas são. Então, diante disso, a palavra de Deus nos diz que Davi, ele estava vendo essa revolução que o filho estava fazendo, e ele estava relativamente triste e tomou a decisão: eu não vou me levantar contra o meu filho. Mas por que ele havia decidido não se levantar contra o filho dele? Porque Davi, em muitos momentos da sua vida, ele foi muito complacente com relação à educação dos seus filhos. E o próprio Absalão era um exemplo disso. Ele deixou as coisas frouxas demais, e o menino acabou se rebelando contra si mesmo e contra Deus também. Só que diante dessa situação, ele pensou assim: olha, se eu me levantar contra o meu filho, eu me conheço. Eu me conheço e muito bem, porque eu sou um homem de guerra, eu sou treinado. Se ele vier para cima de mim, o que vai acontecer? Ou é ele, ou serei eu. Ou ele ou eu. Então o que é que eu vou preferir? Pelo amor que eu tenho no meu coração, eu vou preferir não me levantar contra o meu filho. Os amores que nós temos, humanos, eles são amores egoístas. Por mais que nós tenhamos como referência o amor do próprio Senhor, do próprio Deus, a palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Esse amor que nós temos é um amor muitas vezes enganoso, porque ele é repleto das coisas que nós somos. Ele é repleto das nossas características pessoais. Ele é repleto dos nossos erros também. Então, na verdade, na palavra de Deus, ela revela que existem dois tipos de amor, né? O amor verdadeiro e o falso amor. Só que o que as pessoas pouco imaginam é que o amor falso, ele tem capacidade de abraçar, ele tem capacidade de beijar, ele tem capacidade de querer bem, da mesma forma como o amor verdadeiro. Só que o lance, o grande detalhe, né, que está em voga, é aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu estou a favor do certo ou a favor daquilo que é errado? E agora vem esse personagem aqui que a palavra de Deus nos diz, Itai. Veja, Itai, ele era um filisteu, e naquela noite, assim, ele chega em Israel. No outro dia vem a revolta, e ele tomou uma decisão muito nobre e muito interessante. Ele decidiu ficar do lado do rei. A decisão desse moço, ela tinha muitas implicações. A primeira delas é que Itai, ele estava com toda a sua família. E vejam, Absalão já havia conquistado todos os israelitas praticamente. Poucas pessoas estavam com Davi. Então aqueles que iam com Davi, em outras palavras, se ficassem ou se tomassem partido para Davi, então eles seriam
perseguidos, eles seriam possivelmente mortos, eles teriam complicações. E no entanto, Itai, ele pensou assim: puxa vida, estou vindo, entre aspas, para o país dos meus sonhos, para aquele lugar maravilhoso que eu sempre sonhei na minha vida. Cheguei aqui agora, imagina um país do seu gosto aí, né? O meu gosto é Estados Unidos, tá? Do seu gosto, né? Coloca aí o país que você ama, de paixão. Eu já tive o privilégio de ir muitas vezes e várias vezes nos Estados Unidos, a trabalho, a maioria das vezes, né? E ali é um país realmente maravilhoso, muito organizado e tal. E os brasileiros que estão lá, eles sempre olham para o nosso país, a maioria deles, e falam assim: tá vendo como é que está lá o Brasil? Ó? Olha lá como é que está o governo. Rapaz, aquele país lá, se eu não tivesse aqui, eu não teria nada disso aqui que eu tenho, entendeu? Eu estou bem aqui e tal, porque o nosso país, olha lá, é uma porcaria, por causa disso. E eu fico indignado quando falam isso para mim lá, sabe? Eu sempre falo para eles assim: você deixou de ser brasileiro, ô, camarada? Parou de ser brasileiro por causa de quê? Né? Falo na brincadeira, mas falo, né? Mas enfim, o país dos sonhos não necessariamente é o melhor lugar para você viver. Porque durante muitos anos as pessoas olham assim e tal, e pensam assim: o que eu vou fazer da minha vida? Depois de tantos anos que eu já estou aqui nos Estados Unidos, eu estou com vontade de voltar, e os meus filhos já não mais falam português, quando falam é muito mal, e eles já têm um vínculo aqui, e o camarada vive o resto dos seus dias dividido entre a pátria mãe e entre aquele país que ele achava que seria uma maravilha. Veja, Itai, ele tinha esse sonho na sua cabeça. Quando ele chegou lá em Israel, ele teve uma grande decepção, porque ele olhava para o povo assim e pensava assim: poxa, o país dos meus sonhos está em guerra. O país dos meus sonhos, as pessoas não se dão bem. No país dos meus sonhos, as pessoas olham para si e umas para as outras com indiferença, ou estão querendo o poder gananciosamente, dizendo. Olha para a igreja, vamos aplicar isso aqui para a igreja. Olha para a igreja, a pessoa que vem lá de fora tal, a igreja dos meus sonhos, eu vi lá no Novo Tempo, que coisa maravilhosa tal, né? Aí eu chego nela, as pessoas parecem que são orgulhosas, parece que as pessoas estão brigando por poder, parece que as pessoas estão brigando por coisas tão efêmeras. É esse o país dos meus sonhos? Mas Itai, ele havia entendido uma coisa, estando lá fora, que talvez é uma coisa que nós precisamos entender, nós que estamos aqui dentro, que ao ver os feitos maravilhosos daquele Deus poderoso, agindo em favor daquele povo pecador, era ali que ele deveria estar, mesmo diante de tantos pecados. Era ali o lugar, sabe por quê? Porque lá estava o rei de Israel, lá estava o Deus dos deuses, lá estava o Senhor dos senhores, e era por isso que ele estava ali. Então rapidamente, numa rápida leitura, ele observou as coisas e já entendeu: peraí, tem um problema aqui, aquele camarada ali não tem um amor no coração, e esse aqui, por mais que seja o velho, entre aspas, né? Mas esse camarada aqui vive com Deus, e é atrás dele que eu vou. Você teria capacidade de tomar uma decisão como essa? Mesmo as coisas todas mostrando para você que você deveria tomar uma decisão diferente? É nesse contexto que eu gostaria de falar para você o que é louvor e adoração. Louvor é justamente essa coisa de você confiar num Deus majestoso e tão poderoso. Aliás, perdão, adoração, de você confiar tanto num Deus poderoso e majestoso, a tal ponto de se submeter a Ele, independente do que as circunstâncias possam te dizer, porque Ele é Deus, ponto, e nele está a verdade, e aí você é subjugado por Ele. Isso é adoração. E louvor, o que é? Louvor, quando você recebe tantas bênçãos do Senhor, que Ele toca a sua alma, toca a sua vida, faz tantas coisas boas para você, e isso é todos os dias. Você acorda durante o dia com uma vontade de fazer um monte de coisa para Ele, e essas expressões de coisas que você faz para o Senhor e na presença dEle, a gente chama de louvores.
E esses louvores podem ser expressos através de cânticos, como nós cantamos. Os cânticos também podem ser cânticos de adoração, no sentido em que, se ele representar verdadeiramente as minhas decisões com o Senhor, eles são também cânticos de adoração. Eu gostaria de terminar falando um último ponto. Davi, ele quando decide então ir para esse ribeiro chamado o ribeiro de Cedron, ele passa por essas águas chamadas de águas purificadoras e vai para um lugar. É interessante que no texto ele fala uma coisa interessante, quer ver? Ele diz assim, ó, verso 20: chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde eu vou? E a pergunta que eu faço para terminar é o seguinte: Davi sabia ou não sabia para onde iria? Ele diz que não sabia para onde ia, mas será que ele sabia para onde ia ou será que não sabia? Na verdade ele sabia, porque o lugar para onde ele estava indo era o lugar, na verdade, onde aconteceram os maiores milagres de comunhão da vida dele. Foi no lugar onde ele se entregou muitas vezes ao Senhor. Foi no lugar onde muitas vezes ele escreveu salmos maravilhosos ao Senhor, para entregar a sua vida em louvor, em adoração. Então, na verdade, ele sabia muito bem para onde ele estava indo, porque se de repente aquele templo que foi tomado por todos aqueles algozes, aquelas pessoas que estavam contra Deus, ele sabia que existia um lugar que não era o templo, mas que ali o Senhor estaria, que era o lugar da sua comunhão, era o lugar onde ele podia dobrar os seus joelhos, era onde ele podia falar abertamente com Deus. Cada um de nós devemos ter um lugar como esse na nossa vida, talvez em nossa casa, ou num bosque, enfim, qualquer lugar, que você chegue nesse momento, e ali, com Deus, você derrame a sua alma, e você fala assim: Senhor, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo, e eu tenho que admitir que eu preciso do Senhor. O Senhor é o consolo da minha alma, da minha vida, e eu preciso do Senhor. Sabe aquela coisa da comunhão que você está buscando a cada dia, a cada instante, e que muitas vezes você não sabe o que fazer? Eu estava na cidade de São Paulo, já ali na primeira fase que eu saí do Arautos do Rei, bem nesse intervalo, né, que eu trabalhei ali na cidade de São Paulo, na Associação Paulista Sul. E entre as coisas que eu precisava fazer, tinha naquela semana uma agenda muito forte de pregações e também de cantorias por aí, numa grande empreitada evangelística que estávamos fazendo por São Paulo. E eu desci a serra, era um lugar que a gente sempre descia, porque era essa a característica daquela associação. Eu desci a serra chamada Serra da Morte, ali onde a gente vai para Curitiba. E eu, por causa do engarrafamento grande que teve ali por causa de um acidente, eu estava atrasado já, saí com muita antecedência, mas já estava atrasado. E quando eu cheguei na cidade de Registro, eu precisava falar algumas palavras e também cantar algumas músicas no contexto de uma pregação do pastor Bulhão. E aí eu fui. Quando eu cheguei naquela igreja, um camarada me parou assim, e eu não tenho muita dificuldade de dar atenção assim para pessoas bêbadas, né? Porque eu tive infelizmente algumas situações na família por parte de alguns tios tal, que eles infelizmente usavam o álcool. Mas eram pessoas maravilhosas, eles tinham um amor profundo por mim. Inclusive são as referências de tios que eu tenho na minha vida, é essa família. E eles chegavam muitas vezes assim bêbados e falavam: meu sobrinho, não sei o quê, e abraçava, e não sei o quê, aquela coisa, né? E era maravilhoso, apesar de ser caótico, mas era maravilhoso mesmo assim. Então eu pensei assim: por que o camarada está aí alcoolizado, eu não vou dar atenção para ele? Já está com pressa, mas pensei assim: vou dar uma parada. E parei. Quando eu parei para ouvi-lo, ele olhou assim para minha cara, dentro dos meus olhos, pôs o dedo assim na minha face e falou assim: se você está pensando que você tem poder, você não tem poder. Aquela palavra foi tão
depressiva naquele momento para mim. E sabe quando parece que descortina o mundo espiritual? E você vê que não é aquela pessoa que está falando com você? Eu tinha certeza que uma outra pessoa estava falando comigo. E eu me arrepiei todo naquele momento. E não sei o que eu falei, não me lembro. Mas eu voltei para cantar. Depois de lá eu saí, voltei para minha casa. E aquela palavra daquele moço me persegue desde então. De vez em quando eu me lembro daquela cena e eu entendo que eu não possuo poder. E aí naquele momento eu comecei a falar com Deus assim: Senhor, realmente olhando para a minha vida, eu sou um camarada tão pecador, tão terrível, e por que eu não consigo ter poder se eu te busco com sinceridade? Se eu estou a cada dia tentando, eu leio a palavra, eu oro constantemente, eu tento ter uma vida de retidão, mas vira e mexe eu estou caindo, estou escorregando, fazendo tantas coisas erradas. Sou pastor e tudo, mas eu oro e não consigo sentir que tenho a tua presença como eu acho que eu deveria. Então, como é que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E depois de muitas quedas e muitas levantadas, eu comecei a entender que eu nunca teria poder, que eu jamais teria poder, e que aquele camarada tinha toda a razão da vida dele. Por quê? Quem tem poder é só um. Só tem um que é todo poderoso. E esse um que é todo poderoso chama-se Jesus Cristo. E todas as coisas neste planeta e também nos outros mundos, todas as verdades, todas as coisas convergem para um camarada só, que é o Senhor Jesus. Se existe alguma mazela, é Ele que vai resolver. Se existe alguma coisa boa, é Ele quem dá. Não tem jeito. Tudo vem ou volta para Ele de alguma forma. Então não adianta eu tentar me esconder de Deus e não ter uma vida de adoração na sua presença. Eu preciso adorar, porque é uma necessidade da alma, é uma necessidade que eu, como pecador, eu possuo. E glória a Deus que ainda eu possuo essa necessidade, mesmo sendo pecador, porque os seres todos incontáveis, por esses mundos todos que Deus criou, e os anjos também, eles adoram a Deus, aparentemente, sem ter necessidade, né? Aparentemente estou dizendo, né? Porque na verdade eles têm, né? Porque eles não precisariam na santidade em que eles vivem, mas eles adoram, por quê? Eles precisam também, assim como você e eu. Então por que não adorar? Por que não se submeter ao Senhor, se é somente Ele quem resolve o problema da sua vida? Então eu preciso me entregar, eu preciso me entregar ao Senhor. E quando eu falo entrega, é esse negócio de ir com tudo, sabe? Nos braços dele de amor, porque Ele vai conseguir não somente resolver o meu problema, mas Ele é o único que vai conseguir resolver o problema do meu coração. Sabe aquela tristeza profunda que você sentiu quando você pecou? Ou aquela tristeza profunda, indescritível, que você sentiu quando alguém feriu seu coração e você não conseguiu falar isso para ninguém? Somente o Senhor consegue resolver isso, porque essa é uma necessidade da alma que ninguém consegue resolver. Porque as pessoas, quando olham para você, elas olham sempre com um olhar baseado na sua experiência, naquilo que ela já viveu, naquilo que ela acha que é melhor, daquilo que ela acha que é certo ou que acha errado. Mas Jesus, Ele não olha para você dessa forma. Ele olha para você como alguém que realmente tem uma necessidade para ser resolvida, e Ele vai pegar como que por encanto, tocar no seu coração e retirar a dor. Ele vai retirar de você o sofrimento, mesmo estando no meio de coisas caóticas. E eu termino dizendo o seguinte: um dia eu vi um camarada lá no interior do Espírito Santo, nós estávamos cantando com o Quarteto Araújo Rei, e nós estávamos cantando uma música bela e estava bem bacana naquele dia, e simplesmente chegou um camarada numa macazinha assim, eles carregando lá, empurrando aquele negócio, e aí chegou alguém e falou assim: oh, desculpa irmãos, nós precisamos ouvir esse nosso querido irmão aqui, porque ele é muito amado de nós. E aí o colocaram lá, ele cantava, gravava CD e tudo. Ele era meio estranho assim, ele cantava, ele tinha uma mãozinha meio raquítica assim, a outra nem funcionava direito,
e ele cantava com aquele microfone assim, segurava, não conseguia andar, não tinha pernas, não tinha nada. E eu olhei para aquele camarada, e eu olhei para mim, eu fiquei com vergonha, porque eu pensei assim, gente, minhas pernas são saudáveis, eu consigo caminhar, eu consigo pular, eu consigo correr. E esse camarada com uma voz estranha, eu nunca cantei como ele canta. O que está faltando em mim? E ele olhava para o céu com um sorriso assim, feliz. Depois de pouco tempo nós descobrimos que ele faleceu. Mas o que fazia, o que acontecia para que esse camarada cantasse com esse brilho nos olhos que eu nunca consegui ter? A presença do Senhor no coração, na alma. Eu estou falando hoje para alguém que sente necessidade de adorar, de se entregar completamente ao Senhor, mas não sabe como, e olha para o céu e fala assim: Senhor, me ajuda, não consigo, mas você quer? Eu estou falando para alguém hoje que tem necessidade de se entregar ao Senhor, para que Ele remova o pecado que está aí dentro do coração ainda, e você também não conseguiu entregar. Eu estou falando para alguém que tem uma necessidade de ser perdoado pelo Senhor, ou quem sabe conceder o perdão para alguém que lhe feriu muito e você não consegue fazer isso. Se você é essa pessoa, eu gostaria de chamar você aqui à frente, para que Deus abençoe você hoje, porque o Cedron é lugar de arrependimento, o Cedron é lugar de confissão de pecados, o Cedron é lugar de reencontro com o Senhor, e você precisa passar por essa água purificadora. Essa água é Jesus, é o próprio Senhor Jesus, e Ele limpa você de todo mal e conduz todo o seu pecado lá para o Mar Morto, e todas as suas tristezas, todas aquelas coisas, para um lugar onde nunca mais será lembrado. Eu estou falando para alguém que precisa se reencontrar com Deus, precisa se entregar a Ele nesse momento. Quem vai ser a primeira pessoa a dizer assim: Senhor, eu aceito? Vem aqui, meu amigo, vem cá, venha você também, vem aqui na frente, por favor. Deus, Ele quer abençoar você. Quem mais gostaria de vir aqui à frente para atender o chamado de amor do Senhor? Ou quem sabe você ainda não entregou o seu coração a Jesus? Pode vir, vou descer aqui para ficar pertinho. Quem sabe você não entregou o seu coração a Jesus de tal maneira que você tenha selado a sua vida para todos sempre com Ele, no sentido de ter passado pelas águas batismais e se entregado pelo conhecimento que a palavra de Deus nos dá, por entender que essa igreja prega somente e tão somente a verdade, e aqui, independente dos pecados desse povo, aqui é o seu lugar. Você gostaria de vir para cá e falar assim: Senhor Jesus, eu aceito o teu convite de amor? Esse convite é para você, e é o Senhor Jesus quem está chamando você. Deus abençoe você. Deus abençoe, porque na casa de Deus existe salvação, existe entrega das almas ao Senhor. Deus abençoe você. Nós iremos cantar uma música agora, o conjunto, enquanto você medita nesse momento, e depois de cantarmos, portanto, nós iremos proceder a uma oração de entrega, entregando o seu caso ao Senhor. Aquilo que você mais certamente quer encontrar nesse momento é a paz na alma, a paz que somente o Senhor Jesus Ele consegue conceder àqueles que estão precisando da sua mão ajudadora. Tem muitas pessoas que elas estão lutando contra a doença, por exemplo. Alguns familiares estão também nessa luta com os seus familiares, e agora é o momento de você elevar o seu pensamento ao Senhor e pedir por essa paz, porque as pessoas estão necessitando de paz, e esse é o momento do Senhor conceder paz à sua igreja. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois
pois esta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem desta paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busca esta paz, amigo, busca esta paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Glória a Deus. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Porque o Senhor se dispôs a ser a água que purifica a nossa alma. O Senhor se dispôs a ser um conosco de tal maneira que nós pudéssemos viver o teu amor, o teu santo e sagrado amor. Hoje os teus filhos vieram aqui à frente e muitos ficaram em pé, porque eles entendem que precisam estar mais pertinho do Senhor, em comunhão, numa adoração viva, verdadeira. Adoração essa que não pensa duas vezes em tomar uma decisão ao lado daquilo que é correto, daquilo que é justo, daquilo que é santo, daquilo que é puro. Porque o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro. E o teu amor, ele é tão profundo que ele toca a nossa vida de tal maneira que nós não precisamos mais nos preocupar com mais nada. E é por isso que nós estamos aqui neste momento, para rogar por perdão de pecados, por entregar ao Senhor as nossas preocupações mais profundas da alma, para entregar as nossas tristezas, as nossas doenças também, os nossos queridos, enfim, Senhor, tantos motivos nós temos para entregar nas Suas mãos. Mas nós fazemos isso porque nós temos a segurança que o trono da graça ele está aberto. E a Tua palavra nos diz que nós podemos nos achegar junto a Ele de uma forma aberta, a qualquer momento, a qualquer instante, porque lá estará sempre o Senhor Jesus para nos receber. Portanto, perdoa o pecado da Tua igreja, perdoa a nossa rebelião de alma, que nos momentos em que nós queremos e somos tentados a ser como Absalão, que nós sejamos como Davi, humildes, dispostos a ir para o lugar onde realmente merece a nossa presença,
que é justamente o teu lado, estar sempre do teu ladinho maravilhoso. Nós sejamos também, tenhamos a clareza de mente para avaliar onde está a verdade, assim como Itai teve essa clareza de mente para tomar uma decisão no momento rápido e certeiro para estar do lado daquilo que era certo. Ajude-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades espirituais. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Agradecemos a todos pela presença. Queremos dizer a vocês que a saída será organizada, começando por trás, e o pastor Tarso estará lá na frente para despedir os irmãos.